Olá, pessoal, participantes, parceiros do canal Noutras Palavras. Sejam bem-vindos a mais um quadro na lata. Espero encontrá-los todos bem. Lembrando que o quadro na lata foi idealizado para tratar de temas importantes de forma direta e objetiva. A cada encontro, uma temática abordada por professores, filósofos, poetas, artistas, psicólogos, músicos, enfim, dentre outros profissionais que tratam da vida humana, que tratam de tudo aquilo que é importante para o nosso bem-estar. E para dialogar, convidamos esses profissionais, não é? E tratamos das muitas facetas e perspectivas da formação humana, da educação e da cultura. Nesse sentido, o objetivo do nosso encontro de hoje é refletir sobre o momento atual. E, para tanto, temos a honra de receber o professor doutor Luiz Roberto Gomes. Luiz Roberto Gomes é doutor em Filosofia da Educação pela Unicamp e pós-doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha. É professor do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. É líder do grupo de pesquisa Teoria Crítica e Formação Ético-Política pelo CNPq e UFSCar. É músico, compositor, autor de diversos livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. Professor Luiz Roberto Gomes, seja muito bem-vindo a esse quadro, a esse canal. Olá, Margarida. É uma satisfação muito grande reencontrá-la aqui no canal, né? Já tive a oportunidade de participar em outras ocasiões, né? E queria parabenizar você, né, pelo canal e, ao mesmo tempo, por esse quadro, né, que é um quadro em que abordamos questões assim muito pontuais, né, muito específicas do momento atual, né? E que pode ser uma oportunidade para a gente dialogar e pensar diversas questões relacionadas a esses temas. Muito obrigado pelo convite. Perfeito, Luiz Roberto, nós é que agradecemos a sua presença. E para começar, nós temos uma provocação. E pensando, né, estamos num tempo que pede coragem, a vida pede coragem. Estamos vivendo tempos difíceis e é visível a presença da violência, da fome, do medo e da insegurança em nosso meio. Tempos obtusos que requerem, professor, nossa atenção, que requer que tenhamos clareza de nosso posicionamento político e participação no processo democrático. Então, com esse espírito, professor Luiz Roberto, né, nós iniciamos algumas provocações. Enquanto cidadão, professor e filósofo, como você classifica o tempo presente? Bom, Margarida, eu percebo que esse momento que nós estamos vivendo, especialmente no Brasil, talvez seja um dos momentos mais difíceis, né, depois do processo de redemocratização, né? É um momento de uma crise econômica profunda, é um momento caótico, é um momento em que as pessoas não conseguem dialogar, é um momento em que nós estamos precisando de esperança, nós estamos precisando de mudanças, né? Se fosse para fazer uma analogia com o jogo, né? É um jogo em que nós estamos perdendo e precisamos virar esse jogo, exatamente porque as ameaças, as instituições democráticas, a democracia como um todo, tem sido, talvez, o nosso maior desafio desse tempo. Perfeito, professor, e nós temos clareza também que é muito importante participar, ler além das manchetes, debater, discutir, né? E como você trouxe a questão do diálogo, a importância da gente resgatar essa interação com o outro, essa interação com a sociedade de modo geral,
para repensar esse tempo e repensá-lo juntos. E e falando no diálogo, não é, professor, o diálogo anda escasso. Como se diz por aí, as pessoas vivem em bolhas, bolhas fechadas, e não discutem a realidade com quem pensa diferente delas. E neste sentido, eu lhe pergunto, como a filosofia pode nos ajudar, nos auxiliar a furar essas bolhas? Essa é uma outra questão muito interessante, né? E eu acredito que a tradição filosófica, né, desde os gregos até os autores contemporâneos, tem muito a nos ensinar, né? E se fosse para fazer um rápido percurso, né, pela filosofia grega clássica, passando pela filosofia moderna e chegando na filosofia contemporânea, eu diria que a questão do conhecimento, né, a busca do conhecimento da verdade, numa perspectiva ética, numa perspectiva política, talvez seja o nosso maior aprendizado no âmbito da filosofia, né? Eu me lembro muito bem de uma passagem do livro sétimo da República, do Platão, Alegoria da Caverna, que imagino que os ouvintes aqui, né, os participantes conheçam, né? É uma passagem clássica, porque um dos elementos fundamentais dessa alegoria é exatamente essa saída, né, de uma perspectiva de escravização da caverna em busca de uma luz que é o conhecimento, né? Nós observamos também muito claramente, no período da modernidade, com Immanuel Kant, por exemplo, no texto clássico Resposta à Pergunta o que é o esclarecimento, que o esclarecimento também é colocado como saída, né? A saída da minoridade para a maioridade. Novamente, a questão do conhecimento se coloca como uma questão fundamental, né? E que se contrapõe, por exemplo, nesse momento que vivemos, que é um momento muito mais de fake news, né? Um momento onde as pessoas não querem buscar com profundidade esse conhecimento e esse esclarecimento, né? E diria Kant, não basta uma razão privada, mas é importante uma razão pública, né? Uma razão que possa permitir com que as pessoas ampliem as suas possibilidades de conhecimento e de convivência humana, né? E fico pensando também, numa perspectiva mais contemporânea, né, numa passagem também do filósofo alemão Theodor Adorno, um texto bastante conhecido, que é o Educação após Auschwitz, né? Adorno, naquele contexto dos anos 60, na Alemanha, pensava e refletia criticamente o momento vivido, né, pela experiência vivida do genocídio na Alemanha, a experiência do nazismo. E Adorno dizia que o principal objetivo da educação era que Auschwitz não se repita, né? Então, eu fico pensando, Margarida, que num tempo tão difícil de violência, né, num tempo em que as pessoas têm passado necessidade, a fome está batendo a nossa porta, né? Eu penso que o investimento em educação, tal como dizia Adorno, né, de uma educação para a vida, uma educação que possa recuperar a perspectiva humana, né, e que possa ser uma educação crítica voltada à emancipação, né, talvez seja uma contribuição também muito expressiva e significativa nesse momento que vivemos, né? Então, para fazer um resumo, né, dessas três passagens, eu diria que o conhecimento, o esclarecimento, né, e a formação humana talvez sejam os elementos que possam nos ajudar a furar essa suposta bolha e retomarmos o caminho do diálogo. Que bacana, professor. E a gente percebe, não é, dentre as contribuições desses filósofos e de outros, a importância, não é, de sair dessas bolhas, né, de sair deste estado de alienação, e para isso a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa debater, a gente precisa de instituições sérias que nos ajudem, não é, e ajudem o nosso povo nessa caminhada, para que a gente saia desse estado de alienação, não é, pelo acesso ao conhecimento e à educação. E nessa mesma linha de reflexão eu trago as contribuições de Paulo Freire, né, um grande educador brasileiro, que nos diz que é preciso
estar junto com outros. Para aprender a ler o mundo, a gente precisa da relação com o outro. A gente não aprende sozinho, a gente precisa estar em harmonia e em relação com o outro, para que a gente possa entender esse momento e atuar sobre ele. E neste tempo de tantas tecnologias, né, de novo, é preciso recuperar a amorosidade e a nossa capacidade de dialogar e de ouvir, né, a nossa capacidade de escuta. E nesse sentido, eu já engato para a outra provocação, né? Nós podemos afirmar, professor Luiz Roberto, que a filosofia e a arte se complementam na construção do conhecimento. E que a arte é um espaço capaz de denunciar a realidade e também de anunciar a esperança, como você já bem pontuou acima. Anteriormente, quero dizer. E essa afirmação, professor Luiz Roberto, vai ao encontro da música Esperançar, né, de sua autoria, que foi lançada neste canal há pouco tempo atrás. E nós tivemos a feliz notícia de que você lançou uma nova canção chamada Samba da Virada. Você podia falar um pouquinho para nós sobre esse samba, contar como é que ele foi construído e qual foi assim a sua grande inspiração? Claro, claro. Você mencionou a música, né, a composição Esperançar, que era uma composição muito colada, né, nessa ideia do diálogo, nessa perspectiva do esperançar, do verbo esperançar, não do verbo esperar, né, em que foi um momento em que expressamos todas aquelas angústias vividas, sobretudo no período da pandemia, né, que ainda não está findada, mas uma pandemia que já entra num processo de controle maior, né, mas que foi um momento de muito sofrimento, né, e a gente apontava naquela ocasião a perspectiva de uma esperança, mas não uma esperança da espera, mas uma esperança, segundo Paulo Freire, né, do verbo esperançar, né, que requer realmente esse diálogo com o outro para que a gente consiga fazer algo diferente, né? Um pouco nessa linha, né, eu acho que tem uma relação direta com essa nova canção, né, que é o Samba da Virada. Eu já estou pensando mais no lado da atitude mesmo, né, dessa perspectiva da mudança, né? Já que esse nosso contexto é um contexto muito crítico, muito caótico, né, em que há uma necessidade efetiva de um envolvimento político, cultural, né, social e pessoal, de atitudes, né, que possam promover a mudança, né? Então, o que essa música tenta expressar, tanto do ponto de vista da sua letra, como do ponto de vista da sua estética musical, né, é tentar congregar uma experiência crítica, experiência estética crítica, né, que possa, ao mesmo tempo, fazer a crítica social e, ao mesmo tempo, apontar uma perspectiva de esperança também pela virada, né, que é uma virada importante que nós podemos fazer como pessoas e como sociedade. Só é, professor, que possamos sair, né, deste estado das trevas, desse tempo, né, tenebroso em que estamos vivendo e que possamos sonhar com novos tempos, com novas possibilidades de vida. E nesse sentido, o samba da virada nos ajuda a pensar e a tomar atitude e a agir, não é? Então vamos ouvir um trecho da música Samba da Virada, composição, letra, música, Luiz Roberto Gomes. Muitas situações eu já vivi, de incerteza e de sabores, mas a vida é sempre o que há por fim. Na história há mudanças, muitos desafios nesses cantos e muitas formas de viver. Mais do que esperar, agora eu canto.
chegou a hora de mudar. Eu vou virar esse jogo, eu vou virar. Vamos juntos sambar, ia, ia. Eu vou cantar esse samba, eu vou cantar. Chegou a hora de virar. Vida é a arte do viver, com ternura e encanto. O que eu quero é vida e mais amor. Vida bela nesse canto. Entre na roda e vamos cirandar. Juntos vamos transformar. Cada passo vai nos alegrar. Chegou a hora de virar. Eu vou virar esse jogo, eu vou virar. Vamos juntos sambar, ia, ia. Eu vou cantar esse samba, eu vou cantar. Chegou a hora de virar. Eu vou virar esse jogo, eu vou virar. Vamos juntos sambar, ia, ia. Eu vou cantar esse samba, eu vou cantar. Chegou a hora de virar. Eu vou virar esse jogo, eu vou virar. Vamos juntos sambar, ia, ia. Eu vou cantar esse samba, eu vou cantar. Chegou a hora de virar. De virar. De virar. Lindo samba e provocadora letra. Parabéns, Luiz Roberto. E para finalizar nossa prosa gostosa, nossa prosa séria, né, e comprometida com o tempo atual, eu gostaria de fazer mais algumas provocações. E nesse sentido eu lhe pergunto, o que você colocaria na lata do passado, professor? Na lata do passado, eu colocaria toda essa tradição machista, escravocrata, né, que infelizmente nós temos na sociedade brasileira. E na lata do presente? Na lata do presente, a necessidade da crítica, né, uma crítica permanente, né, que nos permita olhar para o futuro com mais esperança e com mais perspectiva de vida. E falando em futuro, na lata do futuro? No futuro é sempre a esperança de um mundo melhor, mais justo, mais humano, né, e que a gente possa conviver com mais tranquilidade entre a gente. Perfeito. E para completar o nosso na lata de hoje, o que você colocaria na lata do lixo, Luiz Roberto? Na lata do lixo, não há dúvida, né, de que esse governo precisaria ser colocado na lata do lixo, né? E não só um lixo qualquer, mas no lixo da história, né? Eu tenho percebido que talvez esse tenha sido um dos piores momentos da história do Brasil. Perfeito. Que assim seja. Professor, em nome do canal Noutras Palavras, quero agradecer a você pela sua presença, pela sua importante participação nesse momento tão necessitado de reflexão, tão necessitado de posicionamento político, ético, não é? E que a gente possa, juntos, e com todos os participantes deste canal, fazer a reflexão, né, e pensar na ação. Quero deixar um abraço apertado a você, em nome de todos os membros deste canal, e também um abraço às pessoas que nos acompanham, e
Até logo mais. Grande abraço. Até mais. Muito obrigado.